Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, que eu não sei que horas que você está assistindo isso, nem da onde você está assistindo. Hoje eu vou falar sobre vegetarianismo e veganismo, já que me pediram bastante. Eu sempre recebo perguntas sobre esse assunto, então acho super importante a gente falar, tá? Olá, pessoal, me deem aí um ok se vocês estiverem ouvindo bem, se estiver tudo certo. Vou querer que me mandem perguntas, tá? Sobre o tema. Aliás, deixa eu escrever então qual é o tema de hoje, né? Porque quando tem um tema na live, eu só respondo sobre o tema. Então, hoje eu vou falar de vegetarianismo e veganismo, tá? Deixa eu só escrever aqui o tema para vocês. Vegano, vegetariano. Oi, Gi. Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria até comentar com vocês, porque quem me conhece há muito tempo sabe, mas no final eu posso contar melhor essa história, mas eu fui vegetariana por 9 anos. Se vocês quiserem, no final eu conto a história e principalmente como foi engraçado quando eu decidi voltar a comer carne. Todo mundo que me conhecia ficou chocado. Então, mas se vocês quiserem, depois comentam aí que eu falo sobre como foi pra mim, tá? Não é o tema de hoje falar pra mim. O tema é a ideia falar aqui pra vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, definir, né? Afinal, o que é vegetariano, vegano, ovo-lacto-vegetariano, tem tantos nomes, né? Então, assim, quem para de comer carne, em geral, a gente fala, quem para de comer, quem não come nenhum tipo de carne, ou seja, frango, peixe, carne vermelha, tá? Tem gente que acha que peixe não é carne, peixe é carne não. Quem não come nenhum animal é um vegetariano. Tem gente que também inclui laticínios, então é um lacto-vegetariano. Tem gente que come ovos e laticínios, então é um ovo-lacto-vegetariano. Nenhum desses come nenhum animal, tá? E aí, o vegano, ele não consome nenhum produto animal, de origem animal. A maioria dos veganos, né, quando se usa esse termo, na maioria das vezes, são aquelas pessoas que pararam de comer alimentos, qualquer tipo de produto de origem animal, por motivos morais e éticos, né? Pensando nos animais, pensando nos maus tratos aos animais. E aí tem muita gente que também não usa nenhum tipo de produto, né? Não utiliza nada que tenha sido testado em animais, não utiliza nada que tenha couro, que use pele de animais, ou mel, por exemplo, que é um produto que vem das abelhas. Então, esse é o vegano. Também tem um termo que aqui nos Estados Unidos a gente usa muito, que o nome é plant-based. Plant-based, que seria uma alimentação baseada em plantas, pode ser alguém que ainda consome algum tipo de animal, do tipo, eu ainda como peixe, ainda como de vez em quando algum produto animal, mas a dieta é baseada em plantas, ou seja, a maior parte da dieta é vegetal. Tá? Então talvez você pode encontrar alguém que utiliza uma alimentação dita plant-based, mas que ainda tem algum consumo de alimentos que sejam de origem animal, tá? Mas um vegano é zero, não é nada de origem animal. E também tem um termo que é flexitariano, que seria um vegetariano que também consome peixe, tá bom? A única coisa que eu sempre peço, gente, por favor, não falem, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Não, você não é vegetariano. E um vegetariano fica muito chateado quando escuta isso, sério, muito. Então, não diz o que você é. As pessoas também têm mania de ter que ter um rótulo. Pra que tem rótulo? Sei lá, você pode falar, eu como plant-based, eu não como frango, carne, mas eu como peixe, mas não diga que você é vegetariano se você ainda consome peixe, tá? E os motivos, como eu comentei, tem gente que para de comer qualquer tipo de produto animal
por motivos éticos, morais, tá? E tem gente que para porque acha mais saudável, porque realmente por uma escolha para a saúde. Então, esse é um ponto que eu quero tocar aqui, porque realmente muitas pesquisas, muitos estudos feitos sobre longevidade, estudos sobre anti-aging, que pegam populações que vivem aí vivem mais de 90 anos, chegam a 100 anos, eles pegam as populações que realmente têm essa expectativa de vida muito alta e pesquisam quais são os hábitos dessas populações, por que será que eles vivem tanto? E um dos hábitos que é comprovado, sem dúvida, é consumir muitos vegetais, é ter uma alimentação muito mais plant-based. Ou seja, realmente um vegetariano que faça boas escolhas pode sim estar fazendo muito bem para a saúde dele, tá? Agora eu quero chamar muita atenção para isso. Por quê? Porque não necessariamente você ser vegetariano ou vegano te faz assim, eu não como mais carne nenhuma, então minha dieta é saudável. Não necessariamente. Dá pra fazer péssimas escolhas, tá? Com dieta vegana e vegetariana. Eu vejo isso demais. Então, assim, seja de verdade, a minha opinião geral a respeito dá pra você ter uma dieta super saudável, vegetariano ou vegano, ou uma pessoa que come carne, tá? Isso tudo depende das suas escolhas. Então tem muito vegano comendo um monte de porcaria. E aí esse até, assim, não vou dizer um dos problemas, porque eu não tô criticando, tá? A primeira coisa, qualquer pessoa que vem pra mim e me fala, eu sou vegetariana, eu sou vegana, você pode me ajudar? Eu, claro, com certeza. Eu respeito 100% essa decisão e eu vou orientar aquela pessoa da melhor maneira possível, de acordo com a decisão dela. Eu nunca vou interferir nisso. Até já teve gente que não comia carne e veio me falar, agora eu tô pensando em voltar a inserir carne, o que você acha? Eu falo, é completamente uma decisão sua. Eu não interfiro nisso, tá? Mas o que eu ia comentar muitas vezes, quando a única motivação da pessoa para ser vegano é proteger os animais, é não causar maus tratos aos animais, ela não pensa em escolhas saudáveis, ela só pensa em eu não vou consumir nada que seja de origem animal, e aí come biscoito recheado, come chips, se entope de massa, porque isso tudo é vegano, come coisas que tem óleo vegetal, gordura hidrogenada, açúcar. Isso tudo é vegano, gente. Então, quando você vê algum alimento que diz, isso daqui é vegan, isso não significa que é saudável, tá? Só significa que não tem nada de origem animal. Vai depender das suas escolhas se a sua dieta vai ser saudável ou não, tá? Então, vamos lá. Os pontos mais importantes que eu quero comentar sobre dieta vegana, tá? Ou vegetariana. Não, eu vou falar mais sobre veganismo, porque, assim, plant-based, vegetariano total, ou seja, uma pessoa que não consome nada de origem animal. Por quê? Porque quem consome ovo e laticínios tem, assim, não vai ter essas dificuldades que eu vou falar. De, por exemplo, proteína, às vezes vitamina B12, sabe? Porque se ela tá consumindo laticínios e ovos, ela não tem muito risco dessas deficiências. Então hoje o foco maior é para quem não consome nenhum tipo de alimento animal, tá? Então proteína é sempre aquela pergunta típica. Se a pessoa não come carne, se a pessoa não come ovo, então da onde vem a proteína dela? É possível, sim, consumir quantidade adequada de proteína com uma dieta totalmente vegana? Sim, é possível, se você tiver muito cuidado, porque é muito fácil o vegano errar na mão e ficar muito cheio de carboidrato na dieta. Uma dieta altíssima, 80% de carboidrato, 10% de proteína e 10% de gordura. Eu já vi muita gente, assim, muito vegano, se entupindo de carboidrato, faltando muita proteína. Então, tem que ter esse cuidado, tá? E aí, quais são as fontes de proteína principais? As melhores seriam leguminosas, ou seja, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, edamame. Essas são as principais.
Mas também tofu, né, que vem da soja, tempê, a proteína texturizada de soja, que também sempre me perguntam, eu não acho boa, ela já é processada, não acho bem recomendado. Prefiro recomendar tofu, tempê, que vem da soja, mas ela tá ali ou fermentada, ou... Ai, meu Deus, fugiu a palavra do tofu, que não é fermentada, coagulada, mas ali a digestão dela já é muito melhor, tá? Então não recomendo proteína texturizada de soja, não acho que vegetariano tem que ficar se entupindo de soja, não. Além disso, sementes castanhas, as oleaginosas, as sementes em geral vão ter proteína também. Então assim, o que para uma pessoa que come carne vai ser uma quantidade muito baixa de proteína, talvez, pensar em amêndoas, castanhas, isso tem muito pouca proteína. Para um vegetariano é algo significante sim, tá bom? E aí mais uma dúvida super comum é entender qual é a crítica às proteínas vegetais, que elas não têm todos os aminoácidos. As proteínas, uma proteína completa, ela é formada por vários aminoácidos e é muito importante que tenha aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais a gente tem que consumir da alimentação porque o nosso corpo não produz. E o que acontece? As carnes têm proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais. Já as leguminosas, os cereais, não têm todos esses aminoácidos. Só que quando você combina as fontes, você tem uma proteína completa. Por quê? Por exemplo, os cereais, uma combinação ótima é de cereais com leguminosas. O que seria isso? Por exemplo, o famoso arroz com feijão. Arroz com feijão é uma combinação super boa para o vegetariano. Ou com feijão, ou com lentilha, ou com ervilha. Por quê? Porque nos cereais tem um aminoácido limitante, nas leguminosas tem outro aminoácido limitante, ou seja, aminoácido essencial que falta nelas. Nos cereais falta lisina e nas leguminosas falta metionina. Quando você combina os dois, você tem uma proteína completa e aí você tem uma proteína de mais alto valor biológico, tá? Então, combinar cereais com leguminosas é algo muito bom para os vegetarianos. Outra fonte muito boa seria quinoa, tá? Que é um pseudo cereal, mas tem uma proteína com um teor proteico bem alto, então é uma ótima. E tem que suplementar proteína? Não necessariamente, tá? Agora, se você estiver buscando uma dieta, talvez, você tá querendo uma dieta mais hiperproteica, você é uma pessoa que treina muito pesado, quem sabe vale a pena sim usar um suplemento de proteína vegetal em pó que você mistura ali na água, né? Igual é um whey, tá? O whey é uma proteína do leite, tá? Não é vegetariano, né? A não ser que seja lacto-vegetariano. Mas o whey protein é uma proteína animal. Já uma proteína isolada vegana, que tem algumas fontes, tá? Tem de ervilha, tem de arroz, hoje em dia já tem de diversas fontes. Aí é uma proteína isolada vegetal que você toma do mesmo jeito que as pessoas tomam whey misturado com água, só que normalmente você tem que tomar uma porção um pouquinho maior para ser equivalente ao whey. Mais ou menos assim, uma 20 gramas de whey, para você tomar uma proteína vegetal, você tomaria 30 gramas da proteína vegetal para equivaler, tá bom? Então, com relação à proteína, é isso. E um mito, tá? Cogumelo, tem muito vegetariano que acha que vai comer cogumelo e substitui carne, isso tem muita proteína. Gente, não tem, tá? Cogumelo é bem low carb, é bem pouca caloria, mas tem um teor pequeno de proteína. Você teria que se entupir de cogumelo para ter uma quantidade significativa de proteína, tá? É super saudável, recomendo, mas não substitui carne não, tá? Então, cogumelo deve fazer parte da dieta, mas você vai ter mais proteína de um feijão, de uma lentilha, do que de cogumelos, tá bom? Eu tô vendo que tá tendo várias perguntinhas aí, depois eu vou olhar, tá bom? Depois eu vou responder. Outro ponto mega importante é ferro, tá? Então, ferro, a gente tem dois tipos de ferro, M e não M, e o ferro que tem
Nas carnes, ele é absorvido mais facilmente pelo nosso corpo do que o ferro que tem, por exemplo, nos vegetais. Mas sim, os vegetais são boa fonte de ferro. É possível consumir ferro suficiente de fontes vegetais, de feijão, de vegetais verdes escuros. E o que você pode fazer para melhorar a absorção desse ferro é consumir uma fonte de vitamina C junto. Ou seja, quando você pode bater um suco verde cheio de folhosos escuros que vai ter ferro, e aí sempre bater ali um limão, uma laranja junto. Ou na hora que você estiver comendo seu feijão, sua lentilha, também consumir com limão ou com laranja ou com abacaxi, consumir com alguma fonte de vitamina C junto naquela refeição para te ajudar na absorção daquele ferro de origem vegetal, tá bom? Agora tem um ponto na alimentação vegetariana que eu recomendo, na alimentação vegana principalmente, que esse eu recomendo suplementar. Qual que é? Vitamina B12. Gente, B12 não pode faltar, você não pode arriscar ter uma deficiência de B12, porque ela é essencial para o seu sistema nervoso, é muito perigoso você ter deficiência de B12. Então, não arrisque, não espere você ter uma deficiência para você resolver suplementar, até porque se chegar a ter uma deficiência, o melhor é até utilizar a B12 injetável, tá? Para recuperar os níveis, mas é um suplemento que eu recomendo de forma assim, mais de uso contínuo mesmo, tá? Procurar um suplemento de B12 que seja de fonte vegana, comprimido ou sublingual, tá? Você isso tomar de forma contínua, tá bom? Ômega 3 também pode ser tomado de linhaça, existe suplemento em cápsula de ômega 3 de óleo de linhaça, o corpo vai ter, ele é um pouco diferente do ômega 3 do peixe, tá? Porque o seu corpo vai ter que formar EPA e DHA, que no peixe, no óleo de peixe já tá formado, já tá mais fácil do corpo utilizar, mas é possível sim suplementar com óleo de linhaça, ou se não for necessário suplementar, você incluir no seu dia a dia nozes, linhaça, chia, tá? Você ter isso na sua dieta mesmo, consumir esses alimentos. Agora, como eu comentei, realmente dá pra ser sim muito saudável sendo vegetariano, sendo vegano, mas isso vai depender de você fazer essas boas escolhas, de você não exagerar em carboidrato, ficar comendo muito carboidrato e faltar proteína, e de você realmente, se tem um hábito que vocês vão me ver falando pra sempre aqui, tem um vídeo meu falando, o hábito alimentar mais importante que existe é comer vegetais. Seja você vegano, vegetariano, paleo, o que for a sua dieta, tá? Faz dieta flexível, faz contagem de macros, faz o que você quiser. Comer vegetal é algo que tem que ter na sua dieta. Então, um vegano que nem come vegetal, que vive à base de pão, macarrão, biscoito, cara, você tá fazendo super mal pra sua saúde, tá pensando lá nos animais, mas você não tá pensando na sua própria saúde. Eu não consigo entender isso. Dá pra você fazer as duas coisas, se cuidar e ter uma atitude boa para os animais, tá? Então, essa é realmente minha preocupação com a dieta vegana e vegetariana, são as escolhas que você faz e você ter muito cuidado para não ter deficiências de ferro, de B12, tá? E deixa eu ver o que mais que eu tenho. Vou olhar as perguntas para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Vão mandando as perguntas e se vocês quiserem, depois eu conto já aqui. Quem não me conhece há muito tempo não sabe que eu fui vegetariana por 9 anos, tá? Eu era ovo-lacto-vegetariana. Se vocês quiserem que eu conte a minha experiência, eu conto aqui no final. Deixa eu ver o que temos de perguntas. Vão mandando aí os coraçõezinhos. Já teve gente que ficou chocada quando eu falei que eu fui vegetariana. A Mila comentou, exatamente, vegano não tem a ver só com a comida, tá? Não usa nada de origem animal. Eu falei isso aqui.
vai ter, não sei se isso é algum documentário que alguém comentou aqui, The Game Changers estreia em setembro e vai falar sobre veganos e esportes. Falando em documentários, tá? Tem um que eu não gosto, que o nome em inglês eu não sei como que ele foi traduzido para o português, se alguém souber depois escreve aqui, que o nome é What the Health. Aquele documentário, infelizmente, tem muitas informações erradas mesmo, tipo, fisiologia errada. Ele foi super criticado aqui. Então, assim, infelizmente não dá pra confiar em tudo que a gente vê, não, né? De documentários e tal. Não sei quem que tá patrocinando aquilo. Então, What the Health, que é um até que compara cigarro com comer salsicha. Gente, aquele documentário ali não é dos bons. Alguém comentou aqui, tem muito junk food vegano. Tem muito, gente, tem muito. Batata frita é vegano, né? Chips, biscoito recheado, wafer, tem vários, é vegano. Ali é açúcar, farinha, gordura hidrogenada, mas é vegano, né? Moura Cibele comentou, Ana, não comer carne atrapalha na perda, manutenção, ganho de massa muscular? Não atrapalha se você equilibrar a sua dieta conforme eu falei, tá? Tem que ter esse cuidado de ter proteína nas suas refeições. Eu já acompanhei muita gente vegana e vegetariana, tá? E é super possível ter resultados. Mas uma coisa importante que tem a ver com essa pergunta que eu esqueci de falar. Creatina é um suplemento muito bom para vegetarianos. Inclusive, os efeitos da creatina são melhores nos vegetarianos do que em quem come carne. Porque quem come carne já tá consumindo ali creatina que tem na carne, tá, gente? Quando a gente suplementa, você tá só dando uma dose extra pro seu corpo. Mas quem não come carne, quando suplementa creatina, tem efeitos ainda mais significativos, tá? Os efeitos são melhores. Então, tem várias pesquisas mostrando isso, tá? Que o efeito de creatina em vegetarianos é mais significativo ainda. Então, se seu objetivo é ganho de massa muscular, super recomendo utilizar creatina. Vai ser um suplemento ótimo para quem não come carne, melhor ainda, tá? Mas é possível sim ganhar massa muscular, ter bons resultados em esporte, tá? Vários tipos de esporte, não comendo nenhum tipo de carne, desde que você cuide da sua dieta. Às vezes vai ser necessário suplementar se você não conseguir a quantidade necessária de proteína dos alimentos, porque uma coisa, se você fizer contagem de macros, você vai perceber isso. A maioria das fontes de proteína de um vegano também vai estar fornecendo carboidrato. Porque eu falei aqui, leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, edamame, quinoa também. Isso tudo tem proteína, mas também tem bastante carboidrato. Então é muito difícil você conseguir fazer uma dieta hiperproteica e low carb, não é impossível, mas é difícil fazendo isso só de alimentos, tá? Porque não tem alimentos veganos altos em proteína e que não vem um pouco de carboidrato ou muito carboidrato junto, tá? Então esse é mais um ponto importante, às vezes, para equilibrar proteína, carboidrato e gordura na dieta. O vegano pode suplementar, entendeu? É uma boa. Quando o objetivo é estético, você quer ter mais resultado, né, em composição corporal, perda de gordura, ganho de massa muscular, às vezes vai valer a pena suplementar, tá bom? Mas no geral não é obrigatório suplementar, não. Lucas comentou, sou vegetariana há 12 anos, estava ansioso por essa live. Que bom, espero estar ajudando. Cibele perguntou sobre a soja, eu realmente recomendo soja na forma de tofu e tempê. Não recomendo. Realmente a Marília depois comentou aqui também. Excesso de soja pode provocar algum problema da tireoide. Para quem já tem algum desequilíbrio na tireoide, não é recomendado de jeito nenhum consumir soja, tá? Então, assim, excesso de soja, principalmente se for esse tipo texturizada, processada, leite de soja, não é uma boa consumir muito disso no dia a dia, tá? Se for para consumir soja, que seja tofu, tempê, miso,
Tem mais um que eu esqueci também. Mas não dependam só de soja, tá, gente? Por favor, quem é vegetariano, não fica dependendo só de soja, não. Come as leguminosas que eu falei. Lucas comentou, eu suplemento a falta de proteína com albumina e whey. É errado? Não. Se você é vegetariano, com certeza, tá? Eu falei da suplementação de proteínas veganas para quem não tem a escolha de não consumir nada de origem animal. Mas se você é vegetariano, o whey protein pode super ser suplementado, sim. Sem problemas. Comentaram aqui. O ruim é que no Brasil ainda é muito caro os produtos veganos. E nos Estados Unidos. Gente, os produtos veganos, né? Então, ao invés de produtos, compre comidas veganas. Feijão, lentilha, ervilha, arroz, vegetais, castanhas. Ao invés de ter que ficar procurando produtinhos veganos, coisas realmente industrializadas, é mais caro. Com certeza é mais fácil ser vegano aqui nos Estados Unidos. Aqui tem muita opção. Aqui tem muita opção no mercado. Aqui tem muita opção nos restaurantes, tá? No cardápio. Aqui tem muito mais opção e mais em conta, sim. Tem vários tipos de hambúrguer vegano. Tem vários. Outro dia eu vi o marido de uma amiga minha que mora em Brasília super feliz porque encontrou lá pra comprar um hambúrguer vegano que era super difícil de comprar, e é super difícil de achar algo desse nível no Brasil, entendeu? Enquanto aqui realmente é mais acessível, tem mais opções, e assim, em tudo que é lugar, tanto no mercado como nos restaurantes, aqui é mais fácil e é mais em conta ser vegano, sim, tá? Mas foca em comer comida. Bruno Veiga perguntou: para aumento de massa muscular, qual seria a quantidade ideal de proteína a ser consumida? Sim, não sei se você tá... o assunto hoje é veganismo e vegetarianismo, tá? Mas sim, 2 gramas por quilo é uma quantidade ótima. 2 gramas por quilo de peso por dia é uma quantidade ótima de proteína, tá? Deficiência, Ju perguntou: quais podem ser as consequências da deficiência de B12 para o seu sistema nervoso? Ou seja, você pode começar a ter fadiga, dificuldade de concentração, falta de clareza mental. É super sério. E se for uma gestante, então, tá, gente? Pelo amor de Deus, gestante não pode ter deficiência de B12, porque isso é super importante para o desenvolvimento adequado do feto, do bebê, tá? Então, B12 é perigosíssimo para o sistema nervoso central. Não arrisque de jeito nenhum. Deixa eu ver, mais perguntas. Contar da minha experiência. Gente, miojo, tá vendo? Miojo é vegano. Ai, uma porcaria vegano. Não necessariamente ser vegano é bom. Vamos lá. Perguntaram, já que perguntou, na sua época vegetariana você já malhava para hipertrofia, conseguia segurar bem com a alimentação, suplementava proteína? Não malhava especificamente para isso, tá? Era bem diferente. Vou contar então sobre só terminar de responder as perguntas, eu vou comentar aqui. Qual a sua opinião sobre o consumo excessivo de soja pelo vegano? Realmente não recomendo. Consumo excessivo de soja é o que me preocupa. Consumir um pouco, tudo bem, mas depender de toda a sua proteína vindo de soja, eu não recomendo. Leite perguntou como foi quando eu deixei de ser vegetariana. Então vamos lá. Deixa eu comentar. Ju, depois vou deixar a live salva assim por 24 horas, tá bom? Então, vou comentar aqui rapidinho da minha experiência, porque a gente já tem meia hora de live já. Eu resolvi virar vegetariana quando eu tinha 16 anos. Eu fazia yoga e, na verdade, foi por lá que eu resolvi, tá? Foi pela influência de estar praticando yoga, então foi mais pensando em saúde, a minha motivação, mas eu só pensava também que bom, que eu também estou... Isso é bom para os animais, que eu não sou mais uma pessoa consumindo proteína animal, né? Carnes. Mas eu consumia ovos e laticínios. Sempre consumi, nunca parei de comer ovos e laticínios. E eu fui vegetariana por 9 anos. Quando eu decidi parar,
eu resolvi que eu ia voltar primeiro a comer peixe. Tá, por que que eu decidi parar? Porque é difícil encontrar um ex-vegetariano, né? Então, no meu caso, isso é muito comum, tá, gente? Principalmente entre mulheres. Tem mulher que tem muito mais tendência à anemia. Eu sou uma pessoa que tem tendência à anemia, deficiência de ferro. E eu tava ficando tão anêmica, e na época, até quem perguntou aí se eu treinava pra musculação, então, os 9 anos que eu fui vegetariana, no início eu fazia yoga, fazia um pouco de academia, e depois eu tava fazendo muita corrida, correndo meia maratona, queria treinar pra maratona, que depois eu fiz, mas com muita corrida e tal, e eu tava ficando sempre anêmica, apesar de cuidar da minha alimentação, de consumir vegetais, verdes escuros e tal. E aí eu cheguei a ter que tomar ferro na veia para melhorar meus níveis de ferro. Então isso foi o meu pensamento, tá? A minha decisão, assim como eu respeito a de vocês, tá? Respeitem a minha. Eu decidi voltar a comer carne, comecei voltando a comer peixe e depois resolvi voltar a comer carne. Na época, eu tinha formado há pouquíssimo tempo na UNB, ou seja, eu fiz a UNB, o meu curso de nutrição inteiro, sendo vegetariana. Então eu sempre fui a vegetariana da turma. Eu sempre fui a que os professores utilizavam como exemplo. No caso da Ana Lu, que não come carne, né? E eu sempre, nos encontros da turma, que minha turma é super unida até hoje, eu sempre fui aqui, assim, o que a gente vai fazer de comida? Tem que ter uma comida que a Ana Lu coma, porque ela é vegetariana. Sempre tinha que fazer um negócio diferente, porque eu era a vegetariana. Então eu fiz o meu curso inteiro na UNB sendo vegetariana. Quando eu resolvi voltar a comer carne, voltei a comer peixe, não senti nada, tá? Não senti muita diferença quando eu voltei a comer peixe. E aí eu resolvi contar, e eu lembro direitinho. Depois, sério, se algum deles assistir, eles vão comentar aqui. Eu lembro direitinho quando eu resolvi contar pros meus amigos da UNB, pra minha turma, que eu tinha resolvido voltar a comer carne. Foi no casamento de uma das nossas amigas, que foi a primeira a casar. E aí eu falei, gente, senta aqui que eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Aí ficou todo mundo, ai meu Deus, o que foi? Você tá grávida? Ai, não sei o que, esperando algo do tipo assim, eu voltei a comer carne. Isso foi um choque, que o povo esperava mais que eu pudesse estar grávida do que eu estar comendo carne. A cara, ninguém acreditava. Não acredito. Então, eu resolvi voltar, choquei todos os meus amigos. Só quem me conhece, então, há muito tempo, me acompanhou sendo vegetariana. E aí depois, só pra comentar sobre como eu me senti. Depois, quando eu resolvi vou experimentar carne vermelha de novo. Eu acho que eu fiquei, sei lá, quase um ano só comendo peixe. Eu resolvi experimentar carne vermelha de novo. Um amigo meu me levou bem pra uma casa de carne boazona em Brasília. E aí eu comi, assim, achando muito estranho, chata, assim, com a cara de nojo. Comi e o que eu senti, a minha digestão, quando eu voltei a comer carne vermelha, a minha digestão ficou muito mais pesada, meu intestino prendeu e eu demorei para readaptar, sabe? E aí depois eu fui reincluindo tudo bem devagar, não voltei a comer carne todo dia pra uma churrascaria, né? Mas isso eu realmente senti. Engraçado que hoje eu comentei, um paciente meu, a gente comentou sobre isso, que ela tava com o intestino muito preso, estava tendo muita constipação, ela resolveu diminuir o consumo de carne vermelha e aves, e ela tá mais no peixe, nos vegetais, nas leguminosas, e o intestino dela melhorou muito. Então eu acredito sim que tem esse impacto, o corpo funciona muito bem quando a gente consome muitos vegetais, tá? Então essa foi a única coisa que eu senti, que realmente, principalmente no início, quando eu voltei a comer carne, eu fiquei com a digestão mais pesada mesmo, aquela sensação de empachamento, e meu intestino mais preso. Mas aí depois eu voltei, hoje em dia, só quem me conhece lá de 10 anos atrás fala, cara, quem diria, hoje em dia você ama um filé mignon, e
é isso. Desculpa aí todos os vegetarianos que estão assistindo, mas eu respeito 100% as suas escolhas, tá bom? Acho possível ser saudável e ser junk sendo vegano ou comendo carne. Não é isso que define se é saudável ou não a dieta, tá? São as suas escolhas. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta pra gente finalizar por hoje. Ana, você tem notado um aumento de pessoas aderindo a esse tipo de alimentação? Com certeza, tá? Tem muito mais gente preocupada, seja com o meio ambiente, seja com os animais, seja com a saúde. Tem muito mais gente se voltando para uma alimentação mais plant-based, seja qual for a variação, né? Do tipo, comendo um pouco de peixe ou sendo totalmente vegetariano, sem nada de produto animal, cada vez mais, tanto que cada vez mais é oferecido, né? Em mercados, em restaurantes, tem, com certeza, tá aumentando a quantidade de pessoas, tá? Nogueira perguntou, ADES de soja 0, 1 litro por semana. Não consumo mais nada de soja. É bom ou estou fazendo besteira? Leia os ingredientes. Leia os ingredientes do seu ADES de soja, tá? E avalia. Ou usa o aplicativo que outro dia eu mostrei aqui nos stories. Tem um aplicativo brasileiro muito bom que analisa. Toda vez que eu recebo um monte de coisa, de pergunta assim, o que você acha do alimento tal? O que você acha disso? Vocês têm que aprender a avaliar, vocês têm que aprender a ler um rótulo, ler a lista de ingredientes e avaliar, será que isso daqui é saudável mesmo? Será? Porque com esse tanto de aditivo aqui, mas usem aí para isso que tem o aplicativo Desrotulando, que ele faz isso para você, ele avalia todos os aditivos que tem ali e se aquilo é bom ou não, tá? A quantidade não tá muito alta não, tá, Nogueira? Mas não é algo que eu recomende como um alimento saudável, tá? Me perguntaram, nesse ano comendo peixe, seu ferro estabilizou, a anemia melhorou? Melhorou sim, tá? Melhorou, mas eu, na verdade, em geral, eu tenho que ficar cuidando muito dos meus níveis de ferro, sérico, de ferritina e muitas vezes suplementar, mesmo hoje em dia comendo carne vermelha. Então, às vezes, é a minha tendência mesmo, é do meu corpo, tá? Alguém comentou, depois de 10 anos sofrendo de gastrite, parei de comer carne vermelha e fiquei 100%, tá vendo? Tem gente que realmente melhora a digestão, melhora o funcionamento intestinal, diminuindo o consumo de carne. Talvez, se esse for seu caso, vale a pena sim, tá bom? Então tá, gente, 40 minutos de live, falei demais hoje, mas esse era um tema que eu tinha recebido muitos pedidos, então espero que tenha ajudado. Compartilhe aí com seus amigos vegetarianos que precisam ouvir essas indicações, tá? E se ainda ficar alguma dúvida com relação ao assunto, depois me manda, pode mandar por direct ou no quadradinho quando eu abro para perguntas. Pra galera que come carne, existe a segunda sem carne. Isso é verdade, gente. Segunda sem carne... e existe realmente no mundo inteiro, tá? Meatless Monday, que é toda segunda-feira você não consumir nenhum tipo de carne, você ter uma alimentação vegetariana um dia na semana. Isso, se todo mundo, eu fiz por um tempo, admito que não estou fazendo, poderia voltar a fazer, vou considerar. Mas se todo mundo fizesse isso, um dia por semana que você não consome carne, isso já diminui o impacto, principalmente o impacto ambiental, tá? Da produção de gado, de frango. Então, depois pesquisem, segunda sem carne, que é um dia por semana, eles indicam a segunda-feira, mas também se você quiser fazer outro dia da semana, o impacto para o meio ambiente vai ser o mesmo. Um dia por semana não consumir nada de carne, então um dia por semana ter uma alimentação vegetariana. É até um teste para ver como você se sente com uma dieta vegetariana, tá? Beijos, nos vemos por aqui.